O erro comum que faz as pacientes com lipedema operarem as varizes à toa. Você já passou pela frustração de operar as varizes, fazer repouso, gastar uma fortuna e meses depois sentir que a sua perna continua pesada, inchada e dolorida? Ou pior, já fez sessões infinitas de aplicação de vasinhos e eles voltaram ainda piores? Se isso aconteceu com você, sinto te dizer, você pode estar tratando o problema errado. O erro de diagnóstico entre varizes e lipedema é o que mais faz mulheres jogarem dinheiro no lixo em consultórios vasculares todos os dias. No vídeo de hoje eu vou te revelar por que a sua cirurgia de varizes pode ter sido à toa e o que você precisa investigar agora para finalmente ter as pernas leves que sempre sonhou. Eu sou o Dr. Pedro Guerra, endocrinologista, especialista em emagrecimento e lipedema, e este é o vídeo que o seu último cirurgião talvez não queira que você assista. O grande erro de diagnóstico começa na faculdade de medicina. Quase todo médico é treinado para olhar para uma perna inchada e pensar imediatamente em duas coisas. Ou é o coração que está fraco, ou são as suas veias que estão ruins. É a famosa visão de túnel. Se você tem uma veia dilatada no seu exame de Doppler, o médico comemora. Achei o culpado, vamos operar. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. No lipedema, a veia muitas vezes é apenas uma vítima e não a criminosa. Imagina que as suas veias são canos que precisam levar o sangue de volta para cima. Agora imagine que ao redor desses canos existe uma gordura inflamada, dura e pesada apertando tudo. O sangue não consegue subir porque a gordura está esmagando o caminho. O Doppler vai mostrar que a veia está ruim, mas ela está ruim porque ela está sendo sufocada pelo lipedema. E se você tira a veia, mas deixa o sufocador lá, a sua perna vai continuar sofrendo da mesma forma. Muitas pacientes me dizem, doutor, minha perna dói, mas para tratar certo, eu preciso saber como dói. A dor das varizes é tipicamente uma dor de pressão ou peso. É aquela sensação de que o sangue está parado lá embaixo, a perna lateja. E aqui está o teste real. A dor melhora muito quando você coloca os pés para cima por 15 minutos. Já a dor do lipedema é uma dor inflamatória e ao toque. É aquela perna que dói quando o seu neto encosta, quando o cachorro pula no seu colo, ou quando você simplesmente aperta a pele e sente como se estivesse com um hematoma gigante, mesmo sem ter batido em nada. Se você coloca as pernas para cima e a dor continua lá, ou se o simples toque da calça jeans te incomoda, o seu problema não é apenas o retorno do sangue. Operar as varizes esperando que essa sensibilidade ao toque suma é como trocar o pneu de um carro quando o problema está no motor fundido. Você gasta, mas o carro continua sem andar. Para ficar fácil de entender, imagine que as suas veias são os canos que precisam drenar a água de uma região. Agora imagine que ao redor desses canos existe uma esponja gigante, pesada e encharcada, que é a gordura do lipedema. Se essa esponja está inflamada e cheia de líquido, ela começa a esmagar os canos de fora para dentro. O sangue não consegue subir porque o ambiente ao redor está pesado demais. O erro comum é o médico olhar para o cano amassado e dizer: o problema é só o cano, vamos trocá-lo ou retirá-lo. Você vai lá, opera as varizes, mas a esponja continua lá, pesada e esmagando tudo o que sobrou. Em pouco tempo, outras vezes vão se dilatar para tentar dar conta do trabalho e a sua sensação de peso volta com tudo. Se você não espreme a esponja primeiro, ou seja, não desinflama essa gordura, nenhum encanamento novo vai dar conta do recado. Sabe aquelas sessões infinitas de aplicação de vasinhos que você faz todo ano? Você gasta, eles somem por um mês e depois voltam todos, às vezes até em lugares onde não tinham nada. No lipedema, isso não é azar e nem falta de competência do médico. É o que chamamos de tempestade inflamatória. A gordura do lipedema libera substâncias que avisam ao corpo que aquela região está sofrendo. O corpo, tentando ajudar, começa a criar novos vasinhos para tentar oxigenar aquele tecido, um processo chamado de angiogênese. É como se você estivesse tentando pintar uma parede que tem uma infiltração ativa por trás. Você passa a tinta, fica lindo por uma semana, mas logo a umidade estraga tudo de novo. Se você não tratar a infiltração, que é a inflamação da gordura, você vai ser refém das aplicações para o resto da vida. O tratamento de vasinhos deve ser o acabamento e não a base do seu tratamento. Existe uma pista visual que é quase um RG do lipedema e que muitos médicos deixam passar na correria do consultório.
É o famoso sinal do tornozelo, também conhecido como manguito. Nas varizes comuns, quando a perna incha por problema de circulação, esse inchaço costuma escorrer para o pé. O pé fica gordinho, o peito do pé some e a marca do sapato fica funda na pele. Já no lipedema, a gordura doente tem uma característica muito específica. Ela para abruptamente no tornozelo. É como se você estivesse usando uma calça legging invisível, que termina exatamente ali. O pé da paciente com lipedema, na grande maioria das vezes, é magro e polpado. Se você tem esse degrau no tornozelo, onde a perna termina grossa e o pé começa fino, e o seu médico está focando apenas nas veias sem mencionar essa diferença, ele está ignorando o maior sinal de que o seu problema é tecidual e não apenas vascular. Tratar a veia sem olhar para esse degrau é ignorar a assinatura visual da sua doença. Muitas pacientes chegam desesperadas querendo operar as varizes logo para se livrar da dor. Mas aqui vai um alerta de segurança. Operar uma perna com lipedema inflamado é como tentar construir um prédio em cima de um pântano. Se o terreno está instável, a obra não vai aguentar. Quando o seu tecido está em uma tempestade inflamatória, qualquer corte ou procedimento a laser gera uma resposta do corpo muito mais agressiva. E o resultado? Um pós-operatório muito mais doloroso, manchas na pele que demoram meses para sair e um risco maior de complicações como a fibrose. O segredo dos grandes especialistas não é a técnica da cirurgia em si, mas o que fazemos antes dela. Nós primeiro secamos o pântano, desinflamamos a perna com dieta, suplementação e compressão, para só depois entrar com a cirurgia. Se você opera no auge da inflamação, você está pedindo para ter um resultado ruim e uma recuperação traumática. Você deve estar falando, tudo bem, entendi, mas, doutor Pedro, se eu tenho os dois problemas, o que eu trato primeiro? E a resposta curta é, primeiro a base, depois o acabamento. No mundo ideal, nós tratamos o lipedema, ou seja, a inflamação e o metabolismo, antes de qualquer procedimento vascular invasivo. E o porquê disso? Porque quando você desinflama a gordura, a pressão sobre as veias diminui naturalmente. Já vi casos onde a paciente tinha indicação de cirurgia de varizes e após 3 meses de tratamento clínico focado em lipedema, as veias murcharam, tanto que a cirurgia nem foi mais necessária. Agora, se você inverte a ordem e opera a veia em uma perna inflamada, você corre o risco de sobrecarregar o sistema linfático, o que já está sofrendo. A regra de ouro aqui é: apague o incêndio da inflamação primeiro. Com a casa fria, consertar o encanamento fica muito mais fácil, seguro e o resultado estético fica infinitamente superior. Para você nunca mais esquecer, imagine que a saúde das suas pernas depende de um triângulo perfeito. Em um lado temos as veias, que sobem o sangue, no outro temos a linfa, que é o seu sistema de drenagem de esgoto, e na base temos a gordura. No lipedema, essa base está doente. Quando a gordura inflama, ela não apenas dói, ela começa a vazar líquido, o que sobrecarrega o sistema linfático e ao mesmo tempo aperta as veias, dificultando o retorno de sangue. Percebe como tudo está conectado? E se o médico olha apenas para o lado das veias e ignora a gordura e a linfa, o triângulo desmorona. É por isso que o seu tratamento precisa ser 360 graus. Não adianta secar o vasinho se a linfa está entupida e a gordura continua mandando sinais de inflamação. O tratamento moderno não foca em um vaso isolado, ele foca no equilíbrio desse triângulo. Se você quer parar de sentir a perna pesada, precisa parar de tratar apenas um lado dessa história. Você já parou para pensar por que 2 mulheres operam as varizes com o mesmo médico, mas uma se recupera em 1 semana e já a outra fica meses com a perna roxa e dolorida? A resposta não está na mão do cirurgião, mas do metabolismo da paciente. Antes de qualquer procedimento, nós precisamos olhar para o que o Doppler não vê: seus níveis de ferritina, sua resistência à insulina, sua tireoide, seus hormônios inflamatórios para o seu intestino. Se você tem lipedema e a sua insulina está alta, o seu corpo está em um modo de armazenamento e inflamação. Operar nesse estado é como tentar reformar uma casa enquanto ela está pegando fogo. O resultado vai ser ruim porque o seu terreno biológico está doente. O verdadeiro especialista em lipedema só autoriza uma cirurgia ou um tratamento de vasinhos quando o seu check-up metabólico
diz que o seu corpo tem as ferramentas necessárias para cicatrizar e desinflamar. Sem isso, a cirurgia é apenas um trauma a mais para o seu organismo lidar. O grande drama da paciente com lipedema é que ela acaba virando uma bola de ping-pong entre consultórios. Ela vai ao vascular, que quer operar a veia, vai ao nutricionista, que quer dar uma dieta de déficit calórico comum, vai no endocrinologista, que às vezes nem sabe o que é lipedema. O segredo para o seu tratamento finalmente funcionar é encontrar um acompanhamento que seja bilíngue, que entenda a língua das veias vascular, mas que também seja fluente na língua de gordura inflamada, lipedema. Você não precisa de alguém que apenas saiba operar. Você precisa de alguém que saiba quando não operar e como preparar o seu corpo para que o seu resultado seja definitivo. Ter essa visão integrada é o que separa as mulheres que vivem de pós-operatório daquelas que realmente conquistam pernas leves, desinflamadas e uma vida sem o peso da dor. Não aceite menos do que uma abordagem 360 graus para a sua saúde. Se você chegou até aqui, agora você tem uma nova vantagem que a maioria das mulheres não tem: conhecimento. Você já entendeu que o seu problema não é falta de sorte ou falta de esforço, mas sim uma abordagem que olhou apenas para suas veias e ignorou a sua gordura. Não aceite continuar sendo essa bola de ping-pong entre especialistas que não conversam entre si. O caminho para ter pernas leves e se livrar de vez dessa sensação de perna pesada existe, mas ele exige que você trate o seu corpo como um todo e não em pedaços. Se você quer a minha ajuda para construir esse tratamento 360 graus, para preparar o seu metabolismo e finalmente ter um resultado que dure, eu te convido a conhecer o meu programa que vai te ajudar com o lipedema. Lá nós não olhamos apenas para o Doppler, nós olhamos para a sua vida, para a sua inflamação e para a sua genética. O link para dar o próximo passo está logo abaixo, na descrição deste vídeo. E antes de ir, me conta aqui nos comentários, você já operou as varizes e sentiu que o problema voltou? E vamos conversar sobre isso. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com aquela amiga que vive reclamando de dor nas pernas. Você pode estar salvando ela de uma cirurgia desnecessária. Um abraço e até a próxima.